Boa noite, nossos irmãos, nossos queridos participantes aí da nossa live. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar com vocês nesses momentos de estudo, esses momentos tão importantes para nós, momentos que nós podemos, assim, de fato, proclamar o Evangelho de Cristo através desse meio de comunicação. Espero que cada um de vocês lá no seu lar, que vocês estejam muito bem, que vocês estejam bem de saúde, estejam firmes na fé, estejam convictos no caminho da salvação em Jesus, e através desses estudos da palavra de Deus, com certeza, o Espírito Santo irá ainda fortalecê-los ainda mais nesse caminho de luta, nesse caminho que de fato tem muitos espinhos, mas por outro lado também nós recebemos a vida eterna, nós recebemos de Deus as grandes dádivas. Esse caminho que o mundo tenta de todas as formas apagar, Deus tenta manter e Deus mantém de todas as formas esse caminho. Então, quando diz lá que nada pode nos separar do amor de Deus, nem o coronavírus irá nos separar deste amor, porque através desse meio de comunicação nós estamos podendo falar com vocês. Queridos irmãos, nós estamos nesta noite falando sobre a conclusão de todos os mandamentos deixados por Deus. Mandamentos ou palavras, como foi bastante enfatizado com o doutor e pastor Anselmo Graff. Então, mandamentos ou palavras. E para essa noite de conclusão desses mandamentos, nós convidamos o pastor Eliseu Krumenauer. E é com ele que nós vamos conversar, trocar ideias, e podemos aí também ficar bem à vontade, todos vocês que estão na sala, vocês podem ficar à vontade para também fazer vossa pergunta ou deixar o vosso comentário. Então sejam sempre muito bem-vindos a esse estudo. Pastor, boa noite. Boa noite. E aí é uma satisfação muito grande estar contigo, pastor. Na verdade, assim, nós nunca conversamos pessoalmente, e olha que privilégio que nós temos. Nunca conversamos pessoalmente, nunca, pelo menos que eu lembre, nem em convenções, nem em outros concílios ou coisa assim. Mas nós temos nesta noite a grande oportunidade de poder falar sobre um assunto comum que é a palavra de Deus. E eu aqui de Cacoal, você lá da sua cidade, do Rio Grande do Sul, nós podendo falar com as pessoas aí, com esses irmãos na fé, através desse meio de comunicação. Eu quero aqui te agradecer de coração por você ter aceitado o grande desafio de estar conosco, apesar que para ti isso é muito, muito fácil, é moleza isso aqui, né? Porque você tem o costume também de fazer as lives toda quinta-feira à noite. Então, para nós é uma satisfação tê-lo conosco. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade e aceitação do nosso convite. Mas, pastor, eu gostaria que você se apresentasse aí para que as pessoas que estão conosco, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas pessoas da sua paróquia, da sua congregação, mas também nós teremos pessoas de todo o Brasil que participam conosco em todas as lives, e eu quero que eles também te conheçam um pouquinho. Me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua vida particular aí. Muito bem, obrigado, pastor Volmir, aí, por este convite. A gente se sente muito, muito honrado de podermos, então, participar desta conversa, desse bate-bola aí, né, a respeito desse assunto, que é a conclusão dos 10 mandamentos. Bom, é verdade, a gente nunca sentou para conversar pessoalmente, né? Talvez a gente tenha se cruzado aí, se
passado um pelo outro numa convenção, alguma reunião aí, mas a gente nunca nem conversou de verdade assim, e claro, temos agora, essa noite aí, a oportunidade de estarmos juntos e conversarmos também sobre a palavra de Deus, que é muito importante e que também faz parte da vida cristã, e então são conhecimentos muito importantes. Bom, eu sou o pastor Eliseu, então, como o pastor Volmir já colocou aí para a gente, eu sou o pastor Eliseu Krumenauer, atualmente eu sou pastor na congregação São Mateus, aqui em Giruá, cidade do interior do Rio Grande do Sul, perto de Santa Rosa, perto de Santo Ângelo, e nós temos aqui, atendo a nossa congregação, uma congregação, 300 e poucos membros, e eu sou casado com a Cláudia, né, Cláudia Brum Krumenauer, e tenho uma filha, a Ellen Krumenauer. Então, uma grande alegria nós também podermos estar aí. Bom, para começo de conversa, eu já fui pastor aí na região, aí, né? Já fui pastor em Pimenta Bueno, né? Entre os anos 2006 a 2008, finais de 2008, eu fui pastor lá em Pimenta Bueno, né? Então, tenho muitos amigos e muitos conhecidos aí, possivelmente, aí em Cacoal, que talvez também vão se lembrar aí da gente, né? E, claro, foi uma época muito bonita da nossa vida, quando nós passamos ali. Esse detalhe da sua vida eu não conhecia, pastor. Eu pelo menos não lembrei, assim, né? Talvez alguém comentou do seu nome, mas para mim me passou despercebido, né? Fico feliz, você conhece a região aqui, então você sabe do que nós estamos falando. Sim, sim. Inclusive, eu tinha uma dupla sertaneja aí, muito famosa. Sim, era eu, e acho que o pastor que fazia dupla comigo, ele não está mais também na região, era o pastor Roberto Schultz. Não sei se tu chegou a conhecê-lo. Conheci, ele ficou 1 ano e pouco. Depois que eu cheguei, ele saiu daqui, né? Bom, então, para aqueles que são de mais tempo, assim, vão lembrar da dupla sertaneja, o nome era Pimenta e Malagueta, o nome da nossa dupla, e a gente só tinha uma música de repertório, e a gente era convocado para cantar sempre nos congressos. Agora vocês podem fazer uma live aí. Agora vocês podem fazer uma live aí e ressuscitar, de repente, a dupla. Nossa, foram tempos muito agradáveis, muito bacanas, em que nós trabalhamos ali com o pessoal de Pimenta Bueno, claro, também o pessoal ali de Rolim de Moura, do interior das linhas, ali a 204, 208, lá em São Felipe também, a gente trabalhou na própria Nova Estrela, né, a gente tinha uma congregação bem forte ali, né, então o pessoal da 196, também todas aquelas linhas lá, então foi um período muito, muito bonito da nossa vida, né, eu e a minha esposa, na época nós não tínhamos a nossa filha, mas realmente foi um período bem, bem bacana. O pastor que depois me sucedeu foi justamente o pastor Sidney Seibel, que também foi pastor lá em Pimenta Bueno depois. Mas, enfim, eu fui pastor além de Pimenta Bueno, foi um dos meus trabalhos, eu estou já hoje na 6ª paróquia, no meu 6º trabalho de ministério, eu fiz meu estágio em Matupá, no Mato Grosso, e até Moraes Almeida, nós íamos do sul, de Marcelândia até o norte, né? E naquela época não tinha asfalto, era tudo isso, foi em 2002, então faz bastante tempo isso, né? Mas, enfim, foi também um momento muito grato. Depois eu fui pastor em Toledo, no Paraná, na congregação Cristo Redentor, e na entidade Dorcas, trabalhamos lá também, o capelão daquela entidade, e depois de lá aceitei um chamado para Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre, né? E também foi um trabalho bem desafiador, bem, bem bacana. Até hoje a gente tem amigos assim muito, muito queridos, tanto lá em Matupá quanto em Toledo, no Paraná, e também em Nova Santa Rita, pessoas assim muito, muito queridas e, claro, além de tudo, também em Pimenta Bueno. Lembramos que também em Toledo nós passamos duas oportunidades, né? Uma vez no bairro, trabalhando dentro da entidade, e uma outra, assim, a segunda vez que estivemos em Toledo foi justamente na congregação no centro, lá na Cristo Redentor. Então, mas foram etapas importantes da nossa vida, sempre de crescimento, sempre de muita instrução, de aprendizado, e claro, a gente não tem, eu estava dando uma olhada aí nas lives, assim, por cima, assim, olhando, né, eu olhei, assim, as personalidades que trabalharam os 10 mandamentos com vocês aí, olha, é um desafio isso aí, olha, um é doutor, outro é, sei,
quê, outro fez nos Estados Unidos. Ah, cara, e a minha formação é assim, ó, sou pastor. Não tenho nenhum outro grau de formação, além disso. Claro, algum curso aqui ali de teologia que a gente refaz ou que a gente faz no seminário, né? Mas, assim, curso, fora isso, não. Então, apenas trabalho pastoral, ministerial mesmo, e, inclusive, o estudo que nós vamos fazer hoje tem a ver muito com essa parte, né? Que a gente tem essa vivência com as pessoas no trabalho ministerial, de congregação, de situações de vida e de diversas culturas, como a gente trabalhou no norte, trabalhou no centro, mais no centro, lá no Paraná, que também é parte do sul, na região metropolitana e agora uma cidade de interior, e tudo isso vai nos moldando. E acredito que o Espírito Santo nos molda, nos leva e nos transforma e faz com que a gente cresça cada vez mais na compreensão das coisas e também na pregação do evangelho. A gente vai amadurecendo. Quando a gente quando os anos vão passando, algumas coisas a gente começa a tolerar mais e outras coisas a gente começa a tolerar menos. Mudamos de fase, né? A gente muda de fase, ainda bem. Ainda bem, né? Em certo sentido, às vezes, ainda bem que a gente muda de fase, né? Além disso, também a minha esposa, a Cláudia, né? Então ela é formada também, ela é psicóloga, ela tem também aqui na nossa cidade, ela tem um consultório, né? Onde ela também faz os atendimentos dela, né? E é sempre também uma grande parceira e está sempre junto comigo também no meu trabalho ministerial e me ajuda bastante também, né? Eu tenho o privilégio de ter uma psicóloga em casa, né? Ah, legal, bacana. Isso é muito legal, pastor, e eu quero te dizer assim, como é bom que a gente vê Deus usando as pessoas. Não importa para Deus o quanto ela estuda. Na verdade, Deus ele utiliza aqueles e ele prepara aqueles que ele chama de maneira tão especial. E a gente tem percebido isso também nas nossas lives, né? A gente vê o quanto em cada um dos mandamentos, em certo sentido, nós aprendemos a olhar, às vezes, com um olhar diferente para aquele mandamento, de uma maneira diferente daquilo que sempre nós tínhamos visto, ou lido, ou estudado e ensinado. Então, é por isso que eu valorizo muito essa nossa conversa e a conversa com todos os colegas que a gente teve, porque a gente tem essa oportunidade de abrir os nossos olhos também para uma visão, quem sabe, um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? E eu tenho certeza que Deus, Espírito Santo, estará te usando aí nesta noite e que o Espírito Santo te guie também para que você possa transmitir esse conteúdo de maneira tão bacana e simples, uma maneira que o povo entenda. Então fique bem à vontade aí para nós, para falar sobre o conteúdo, tá? Eu quero avisar todos que estão aí participando da nossa live, aí que estão na nossa sala virtual, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vocês podem deixar perguntas, comentários, ali eu já vi que tem aí uns fãs aí do pastor Eliseu aí no grupo, mandando abraço e tudo mais, tá? Dizendo da saudade que sentia e sente dele aí no tempo que ele esteve em Pimenta Bueno. Então, fiquem bem à vontade aí para colocar os vossos comentários. Também quero dizer o seguinte, quem depois quiser, isso é uma live que fica postada tanto no Face da Congregação Concórdia, como também no meu canal do YouTube, onde eu tenho postado todo o meu conteúdo, todo o material aí dos últimos meses, por causa da pandemia, né? Eu penso que é um conteúdo que nós não podemos perder. Então, esse conteúdo também fica postado no nosso canal do YouTube. Vocês fiquem bem à vontade aí para procurar, tá? Pastor, eu até quero dizer assim aos que estão na sala, né? Quem quiser participar dos outros mandamentos, de todos eles, né? Com exceção do 8º, que nós faremos nesse domingo à noite com o pastor Ilmo Rive, estão todos postados aí nesses 2 canais aí que eu falei para vocês. Então, vocês podem entrar lá e estar participando de todos os mandamentos, tá bom? Tá bom?
Pastor, vamos então entrar no nosso assunto aí dessa noite que nós nos propomos a falar, que é a conclusão dos mandamentos. E é muito interessante que, desde o primeiro mandamento, uma das palavras que foi muito ressaltada em todos eles era a questão do amor. Né? Que a primeira tábua, do primeiro ao terceiro mandamento, fala do amor a Deus, e do quarto ao 10º é do amor ao próximo, amor ao semelhante. E eu queria lembrar hoje de um amor muito especial que foi dado por Deus, né, que é manifestado por Deus quando ele deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos existem por fruto do amor de Deus pela humanidade, né? E eu queria te perguntar, pastor, esse amor que tanto foi falado aí nos mandamentos, esse amor também está presente na conclusão dos mesmos? Muito bem, vamos então entrando aí já no nosso assunto. O amor está presente. Bom, antes de entrar de fato, quero então saudar aí a todos que estão nos ouvindo, pessoal aí de Cacoal, de Pimenta, enfim, também o nosso pessoal aqui da nossa cidade. A gente está compartilhando o link para que também participem pessoas daqui da nossa comunidade, aqui da comunidade São Mateus de Giruá, e também da comunidade São Paulo de 7 de setembro, que são as duas congregações que a gente atende. Então, quero mandar um forte abraço a todos aí. A gente já sabe que já tem bastante gente aí também que estão se conectando e estão assistindo hoje, porque já é tradicional também, na quinta-noite, fazermos o nosso estudo, o nosso encontro aqui nesse momento de live. Bom, o amor está presente na conclusão dos 10 mandamentos. Olha, eu vou fazer uma introdução e a gente vai conversando, e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Não é para ser assim algo maçante, mas mais uma conversa mesmo. E talvez falar dos 10 mandamentos seja realmente muito desafiador, e especialmente da conclusão dos 10 mandamentos. Porque, e nós pedimos então aqui a orientação do Espírito Santo, né, para nos conduzir nesse momento aí. E antes de falar de qualquer reflexão, eu quero falar um pouquinho da graça de Deus. Deus nos deu os seus mandamentos por graça, realmente, porque ele, muito interessado, ou seu amor é incondicional para com todos nós, e na sua graça, ele então também traz sobre nós o seu amor, e a observação dessas palavras, desses mandamentos, na verdade é uma resposta a Deus, faz parte da nossa resposta a Deus, pelo grande amor que ele sempre traz sobre nós, do grande amor que ele traz a nós, né? Então, que Deus nos permita, então, que possamos usar aí a sua palavra, e o objetivo de Deus é sempre a nossa salvação, e também o nosso bem-estar. E ele, então, ele promove por nós, através de Cristo. Bom, os 10 mandamentos, na verdade, deveriam fazer parte da nossa vida cristã, da nossa vida congregacional e também da nossa vida como filhos de Deus. Então, de uma ou de outra forma, quem é cristão tem contato com os 10 mandamentos, ou 10 palavras, como disse o professor Anselmo, ou como 10 orientações, ou mesmo 10 conselhos. E eu quero ampliar isso aí, né? Eu sempre digo nas instruções, tanto de catecismo quanto de profissão de fé, que os 10 mandamentos são 10 regras da nossa felicidade, que nos ajudam a remover obstáculos, desobstruir obstáculos, tirar do caminho os problemas que acontecem no relacionamento entre as pessoas, entre nós e Deus, entre Deus e nós, e entre nós e o nosso semelhante, e o semelhante em nós. Então, aqui eu sempre coloco assim, que os 10 mandamentos, vamos falar de uma forma geral, né, uma conclusão, de uma forma geral, forma assim, uma seta para cima e para baixo, eu e Deus, e uma seta horizontal, eu e o meu próximo. Então, forma uma cruz, né? Então, a gente sabe, o centro da cruz é o amor, a centralidade da fé cristã está sempre baseada no amor de Deus revelado na cruz de Cristo. Assim como ele nos amou, então nós amamos também. Pois bem, conclusão dos mandamentos. Bom, eu vou pegar o catecismo aqui, né? Esse pequenininho aqui, talvez muitos de vocês
estudaram neste catecismo. E eu quero ler, então, a conclusão dos mandamentos. Tá? E diz assim, o que diz Deus de todos esses mandamentos? E ele diz, essa é a conclusão que está no catecismo de Martim Lutero. Ele diz, eu sou Deus, eu sou o teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí Lutero traz uma explicação, e o que significa isso? Famoso, né? Os alunos de catecismo têm pavor do que significa isso. O que significa isso? O que significa? O que significa? Na conclusão, é algo muito sério. Olha como Martinho Lutero coloca isso, e coloca isso de uma forma dura. Ele coloca, Deus ameaça castigar todos os que transgridem esses mandamentos. Nossa, falar isso hoje parece que não cabe para nós, na nossa realidade moderna. Deus ameaça castigar aqueles que transgridem esses mandamentos. E Lutero continua, ele diz, por isso devemos temer a sua ira. Olha como é forte isso aqui. Temer a sua ira e não transgredi-los. Mas, e aí que entra a parte do evangelho, vamos dizer assim, né? Mas ele promete graça e todo o bem aos que os guardam. Por isso mesmo devemos amá-lo, confiar nele e de boa vontade cumprir os seus mandamentos. Então, e eu dei uma olhadinha também onde os mandamentos estão na Bíblia, né? E estão lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. E lá não tem conclusão. Não tem. O último versículo diz, vou ler aqui, o versículo 17 do capítulo 20 de Êxodo, não tem conclusão. Não tem conclusão dos mandamentos. Não tem. Olha só, eu vou ler para vocês o versículo 17. Diz aqui, ó, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. E ponto final. Aí eu pergunto, da onde que apareceu essa conclusão dos mandamentos? Se lá na Bíblia não tem a conclusão dos mandamentos. Mas se nós vamos olhar no início do relato dos mandamentos, quando vai falar e agora que vem a tensão da situação. No início dos mandamentos, quando Deus fala do primeiro mandamento, eu vou ler o primeiro mandamento conforme está aqui, vou ler na linguagem de hoje, conforme está na Bíblia. Ele diz no versículo 4, na verdade, o primeiro mandamento é do versículo 1 até o versículo 6. É bem extenso o primeiro mandamento. Ele diz, Deus falou e foi isso que ele disse, são essas as suas palavras. Eu tirei do Egito, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que é lá no céu. O 5, não ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o seu Deus, pois eu sou seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e os abençoo, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Então, parece que a nossa conclusão dos mandamentos, que está lá no final dos mandamentos, na Bíblia, está no início dos mandamentos. Então, talvez, nós chamar isso de conclusão, nós deveríamos talvez chamar isso de introdução. Veja que eu estou trabalhando a questão toda. Então, eu perguntei, mas por quê? Por que Martinho Lutero tem a conclusão dos mandamentos na conclusão dos mandamentos? Jogar um trocadilho. Bom, aí eu estudei um pouquinho da história do Martinho Lutero e eu descobri que isso já era assim na época de Lutero. E Lutero foi, na infância dele, quando ele foi logo no início, na escola primária, diz a história que lá na escola primária ele aprendeu os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso, que é a base do catecismo católico. Então, por exemplo, mas então quer dizer que já na época de Lutero havia essa conclusão no fim dos mandamentos.
e não na introdução dos mandamentos. E aí eu perguntei, mas por quê? Aí vamos mais a fundo na história, vamos chegar no Santo Agostinho. Lá, deixa eu achar aqui, lá pelo ano, deixa eu achar aqui, pelo ano 350 até o ano 300 até o ano 430, mais ou menos, que é o período de vida do Santo Agostinho. O que o Santo Agostinho fez? Ele resumiu o primeiro mandamento, numa única frase: amar a Deus sobre todas as coisas, ou eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele resumiu 6 versículos num só, numa frase curta, para que isso fosse ensinado de uma forma didática e rápida. E para que as pessoas não esquecessem isso, porque os 6 versículos, saber todos eles, então, de uma forma rápida, né? Então, não há nada oficial na história sobre isso. Né? Pelo menos não encontrei. Mas, ao que tudo indica, é isso. O Santo Agostinho fez isso, e por isso ele transportou essa parte que nós temos como conclusão, que na Bíblia está no início, lá para o final. E lá ele coloca como sendo uma espécie de fechamento dos mandamentos, certo? E deixa eu ver aqui, a história, deixa eu ver. Muito bem. E aí, então, por isso nós temos na história diversas divisões nos mandamentos em si. Como disse na outra live, o pastor Anselmo, ele até trouxe um post, né, onde mostrou as diferenças dos mandamentos, muito jóia aquilo, né? Então, algumas igrejas dividem o primeiro mandamento em 2. Não terás outros deuses diante de mim e não farás imagem de escultura. E colocam um último mandamento, não cobiçarás, apenas num mandamento. Isto é uma versão mais das igrejas evangélicas. Tá? Para nós, evangélicas que eu digo no sentido mais pentecostais, tá? Nós continuamos com aquela tradição antiga de colocar a conclusão no final. E se nós vamos lembrar bem, há uma coisa muito importante, tá? Que Martinho Lutero coloca na conclusão dos mandamentos, quando ele explica os mandamentos, o final, a conclusão dos mandamentos, ele coloca, então, lá no Catecismo Maior, no livro de Concórdia, na página 443, eu vou pedir para o pastor botar esse slide ali, é um trechinho aí do livro de Concórdia, na página 446. Não sei se vocês vão poder ver aí. Isso. Então, não é este aqui. É o primeiro, é bem o primeiro slide, pastor. Este aqui. Isso. A gente tem alguma dificuldade às vezes, né? Então, faz parte. No Catecismo Maior do Martinho Lutero, olha o que ele diz. Vês, portanto, isso aqui está na conclusão, do Catecismo Maior, no livro de Concórdia. Vês, portanto, que o primeiro mandamento é a cabeceira e a fonte que flui através dos demais e que, por outro lado, todos a ele se referem e dele dependem, de modo que o fim e o princípio estão de todo unidos e ligados entre si. Então, quando nós temos a conclusão dos 10 mandamentos no final dos mandamentos, isso nos reporta de novo ao primeiro mandamento. E Lutero não se cansa de fazer isso no decorrer das suas explicações de todos os mandamentos. Por isso que cada um dos mandamentos, a explicação começa: devemos temer e amar a Deus. Portanto, e daí segue o mandamento, a explicação do mandamento. Por quê? Porque ali, então, nós temos uma conexão com o primeiro mandamento. Pois o que é o primeiro mandamento? É o nosso temor, o nosso amor a Deus. É a minha ligação com Deus. É eu ter Deus no trono da minha vida, é Ele estar na minha vida em primeiro lugar. E aí, parece que Lutero coloca isso muito claramente. Se eu não tenho Deus no primeiro lugar da minha vida,
ou se eu não tenho o primeiro mandamento, os demais perdem o sentido. Os demais perdem o sentido, mesmo que as pessoas que não são cristãs tenham alguma coisa da lei interna ainda, da lei natural, da primeira lei, da lei original, né, que foi colocada lá por Deus no coração de Adão e Eva, e que por causa do pecado foi manchada e tal. Mas, por isso, então, nós temos a lei de Deus. E Lutero faz isto, ele conecta a conclusão com a introdução. Então, ele traz esse ensinamento de que a conclusão, na verdade, é um retorno ao primeiro mandamento, quando se coloca que Deus é zeloso e que Deus, sim, ele tem um propósito de que as pessoas saibam que ele é Deus. Que as pessoas saibam que Deus não quer concorrência em sua vida. Saibam que Deus quer ocupar sempre o primeiro lugar na nossa vida. Então, nessa parte aqui, nós, então, voltamos aí àquela pergunta inicial, sobre a presença do amor de Deus. Será que há amor na conclusão dos 10 mandamentos? É claro que há. Mas eu quero desafiar a todos nós nesta noite, todos que estão nos ouvindo aí, a nós olharmos a conclusão dos 10 mandamentos, aquela questão, Deus ameaça castigar, como algo, nossa, a ira de Deus, e também faço misericórdia até 1000 gerações. Eu quero desafiar a gente a olhar isso com uma ótica de lei e de evangelho. Eu quero propor essa reflexão. Pastor, antes de nós seguirmos aqui, deixa eu te fazer até uma pergunta, uma colocação aqui. Essa questão do primeiro e aí volta, né, depois no 10º, então, com a conclusão, nós estamos retornando ao primeiro mandamento, tem muito a ver, na minha visão aqui, com o que Cristo disse, eu sou o alfa e o ômega, né? Ótima reflexão, o princípio e o fim. E parece que Lutero fez essa conexão aí, né, do começo ao fim. Mas é claro, nós estamos falando de lei. Os 10 mandamentos, por mais que sejam 10 palavras, 10 orientações, por mais que sejam 10 recomendações, continua sendo lei, porque lei é tudo aquilo que tange a nós fazermos. E é claro, os 10 mandamentos, eles não nos dão a salvação. Por mais que a gente tenha um hino, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, os ensinamentos do Senhor são puros, são mais desejáveis do que... Tem um hino que fala isso, né? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, né? Mas ainda continua sendo lei, não é evangelho, é lei. Por quê? Porque nos coloca em posição de ação. E também nos coloca numa situação, muitas vezes, difícil, constrangedora, até mesmo. Então, eu queria propor essa reflexão sobre lei e evangelho. E aí eu queria que o senhor colocasse ali o próximo slide, que fala das teses do Walther. Walther tem um livro, deixa eu encontrar ele aqui, um livrinho, tem esse aqui, que é a edição de Lei e Evangelho resumida, e também tem uma edição a edição completa. Nas teses de Walther, na 6ª tese de Walther, ele fala uma coisa que acredito que às vezes nós temos que voltar a isso. Olha só o que diz essa 6ª tese de Walther na página 37 deste livro. Diz assim: a lei deve ser pregada com todo o rigor, e aí que vem o negócio, e o evangelho com toda a doçura. Isto aqui abre as nossas mentes pelo seguinte, porque muitas vezes nós falamos em pregar o evangelho, e nós gostamos de pregar o evangelho, e muitos pastores pregam o evangelho. Claro, o evangelho é o que nos salva. Contudo, o evangelho, ele só vai ter realmente sentido na nossa vida quando nós entendemos sobre a lei de Deus. E de que a lei não pode nos salvar, e que a lei mostra o nosso pecado, e que a lei, pela lei, estamos indo ao inferno e não ao céu. Porque a gente não consegue. A lei escancara o nosso pecado. Então, veja, há amor? Sim, há amor.
Depois nós vamos ver a parte do amor. Mas aqui nós vemos bem claramente que a lei deve ser pregada com todo rigor. E eu só vou ter realmente sentir a verdadeira doçura do evangelho quando eu levo a pancada da lei. Quando eu sou esbofeteado em meus pecados, vamos usar essa palavra. Quando eu estou com o coração contrito. A pessoa que não está com o coração contrito, ela pode pregar o evangelho para ela. E devemos pregar sempre o evangelho para ela. Mas não vai ter o mesmo sentido do que uma pessoa desesperada, uma pessoa com consciência pesada, uma pessoa que está angustiada em si, ela precisa ouvir o evangelho. A lei faz parte desta minha angústia. Então, e quando a lei é pregada com todo rigor e mostra que, de fato, Deus é, e aí que vem toda a tensão cristã, há uma tensão aqui. A tensão é a seguinte: Deus, ao mesmo tempo, é justo, porque ele exige, mas ele também é amor, porque ele dá. Lei e evangelho. Eu lembro de um autor, eu só não, assim, não sei o nome dele, mas ele até, inclusive, ele gravou um CD, Como Ser Feliz de Qualquer Maneira, né? E eu lembrei dele de uma frase que ele disse, que nós só podemos conhecer o amor de Deus se nós sentirmos ou vermos a severidade do diabo, né? Mas eu gostaria de trocar isso, essa severidade do diabo, pela própria. Quando nós falamos da lei de Deus, nós estamos tratando da ira de Deus. E no nosso contexto de mundo hoje, quando nós falamos de ira de Deus, o mundo de fato, então, ele já não nos entende mais, porque ele diz: se Deus é amor, como pode falar em ira de Deus? Então, é ali que as pessoas e o mundo de hoje, eles não conseguem, na verdade, fazer essa distinção. Se Deus é amor, ele não pode punir, ele não pode se irar contra o povo. Mas não é, na verdade, o que a própria palavra de Deus apresenta, e ali o Senhor colocou com muita propriedade essa distinção, né? E eu queria pedir para colocar ali o próximo slide, é uma frase. Eu li essa frase em algum lugar, eu me lembrei dessa frase, eu não sei de onde. Então, se o autor dessa frase estiver me assistindo, me perdoe, os créditos são todos seus. Mas essa frase diz o seguinte: cumprir os mandamentos de Deus não nos leva ao céu, mas desprezá-los pode nos levar ao inferno. E essa é a grande tensão, esta é a luta cristã, certo? E aí, por isso, então, a lei deve ser anunciada com todo rigor, mas o evangelho com toda doçura. Né? E todos nós estamos sujeitos à lei de Deus. E por outro lado, quando uma pessoa está ciente do seu pecado, e ela sabe da gravidade da sua situação, e observa o quanto foi caro para Deus nos chamar e nos ter para si, então nós começamos a compreender, ou começamos a ter uma luz daquilo que Jesus fez por nós. Veja só, Deus é justo, certo? Sim, Deus é justo. Deus não muda, certo? Deus não muda. Pois então, se Deus é justo e ele não muda, então ele precisa castigar os pecados. Ele precisa castigar os pecados. E aí nós entramos em desespero, porque nós vamos olhar para os mandamentos e vamos ver que realmente, olha, é complicado, porque facilmente nos desviamos. Facilmente, contra qualquer um dos mandamentos. A gente sente ódio, a gente sente inveja, a gente mente às vezes. Mas olha, e quando nós menos esperamos, então nós olhamos para nós mesmos, e então nós sentimos: estou perdido, vou para o inferno. Veja, Deus é justo e ele castiga o pecado. Mas, agora vem o evangelho. Ele castigou o pecado em Cristo. Todo o nosso pecado foi castigado. Cristo pagou ele. Todo o pecado, todo desvio da lei, qualquer desvio da lei, Cristo pagou tudo. Mas tudo, não pagou 80%.
nem 50%, mas eu sou um pouco bom. Não. Cristo pagou 100% dos nossos pecados, todos são pagos quando ele morreu na cruz. Deus, o Pai, abandonou Jesus para não nos abandonar. Deus, o Pai, em Cristo, dolorosamente castigou os nossos pecados. Então, veja só. Mas então a lei, pronto, não precisa da lei. Não. A lei, ela continua existindo. A lei continua a existir e a estar em vigor. Né? E aí, a pergunta que Lutero faz, lá, quando ele coloca no final, né, na conclusão dos mandamentos, ele diz, o que Deus diz de todos esses mandamentos? O que Deus diz desses mandamentos? Certo? Então, na explicação de cada um dos mandamentos, nós temos isso. O que ele diz? Que nós devemos temer e amar a Deus. Portanto, quer dizer, pelo fato da gente temer e amar a Deus, nós, então, observamos aos mandamentos. E o próprio Senhor Jesus, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, mas os 10 mandamentos ainda valem para hoje? E daí, porque no Antigo Testamento tem muitas leis, mais de 600 leis tinham no Antigo Testamento, e era algo muito ampliado pelos fariseus, né, pelos escribas, pelos mestres da lei, e cada coisinha, né, tinha uma ampliação, alguma coisa a mais. Mas veja só, nós conservamos os mandamentos que Jesus, por assim dizer, retomou, ou que Jesus ensinou. E aí eu queria colocar ali o próximo slide, que é um texto bíblico de Mateus 22, 37 a 40. Então, respondeu-lhe Jesus, quando perguntaram qual é o mandamento mais importante, porque de tantos mandamentos que tinha, de tantas leis, regras, e de todo tipo, até sobre mofo tinha lei, tem lei. Então, e havia entre os fariseus, havia uma controvérsia para saber qual que era a mais importante das leis. E aí, para tentar alguma prova contra Jesus, os fariseus perguntaram qual é o mais importante dos mandamentos. E aí Jesus diz, olha, o mais importante é esse, amarás, como está ali no nosso slide, versículo 37 a 40, amarás, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E na versão de Marcos e de Lucas, deste mesmo texto, diz, e com todas as tuas forças, acrescenta ainda a palavra forças. E aí Jesus continua no versículo 38, ele diz, este é o grande e primeiro mandamento. E na linguagem de hoje, na NTLH, diz, este é o mais importante dos mandamentos. E o segundo, semelhante a esse, na linguagem de hoje, diz, o segundo mais importante é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, veja, todos os mandamentos e os profetas. Então, veja, Jesus aqui, de certa forma, ele reafirma os mandamentos de Deus, claro, de forma resumida. E por isso nós dividimos, né, os mandamentos em 2 tábuas, 1º, 2º e 3º, amor para com Deus, e a partir do 4º, pai, mãe, não matarás, não cometerás adultério, furtarás, falso testemunho e cobiça, numa 2ª tábua. Por quê? Porque esses todos falam do amor para com o próximo, enquanto que o outro fala do nosso amor para com Deus. E aí, veja só que Jesus é claro, o mais importante é o primeiro mandamento. Eu vou dizer, não, mas todos os mandamentos são iguais. Sim, todos são iguais. Mais importante. Quer dizer que se eu não tiver Deus como em primeiro lugar da minha vida, não adianta nem ter nenhum dos outros mandamentos. Certo? Então, Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Pastor, né, quando você falou antes ali até de cumprir a lei, nós não conseguimos realmente, basta nós olharmos para o primeiro mandamento. Se nós conseguíssemos cumprir de forma perfeita o primeiro mandamento, todos os outros eu creio que seriam mais fáceis. Mas nós tropeçamos no primeiro, né? E a lei, então, a lei me esmaga, a lei me destroça, podemos dizer assim, ela me quebra. E é nesse sentido que eu vejo que
quando Deus ele colocou essas palavras, esses conselhos, esses mandamentos, ele está querendo mostrar uma dura realidade para nós, da nossa imperfeição, da nossa incapacidade de cumprir esses mandamentos. E é nesse sentido que nós também podemos, então nós nos sentimos totalmente quebrados, afastados de Deus e ao mesmo tempo próximos de Deus em Cristo Jesus, né? Então esses mandamentos de Deus, na minha visão, Deus utiliza eles para nos quebrar, para quebrar o nosso orgulho, a nossa ganância, a nossa cobiça, para quebrar tudo isso em nós, para nos moldar de novo. E ele nos molda daí no Evangelho, que é Cristo, né? Isso. Bom, e também, continuando, a gente, no nosso catecismo, nossas instruções, brilhantemente, dentro da doutrina luterana, se estuda e se ensina 3 usos da lei, né? Os famosos 3 usos da lei, que são freio, espelho e norma. Então, os mandamentos todos, eles são exatamente isso. Eles nos mostram a nossa realidade, que nós realmente somos pecadores, e que nós realmente não chegamos até Deus por cumprir os mandamentos, justamente por sermos imperfeitos. E aí, uma rápida explicação: freio, os 10 mandamentos são o quê? São o nosso freio, para que a gente não vive vida louca, desatinada, sem um rumo, sem uma orientação, que a gente saiba, ó, isto é assim, assim e assim. Como espelho, justamente isso que tu colocaste, pastor Volmir, que quando nós olhamos no espelho, nós vemos as nossas imperfeições, vemos que somos pecadores, e a lei de Deus é perfeita e nós não conseguimos ser perfeitos. E aí, brilhantemente, o terceiro uso, eu acho que é o que temos mais ênfase, é justamente na norma de vida, na forma de viver. A lei serve como um guia, e aí que entra a palavra. As 10 orientações, os 10 conselhos, poderíamos encaixar esta nomenclatura de 10 mandamentos no terceiro uso da lei, que é os 10 mandamentos servem para nós como uma orientação de vida. E há até quem diga que em todos os sermões, os pastores deveriam terminar a sua pregação com lei, no terceiro uso. E já explico o porquê. Eu acho que alguns talvez vão se escandalizar, terminar o sermão com lei. Sim, pregar toda a graça de Deus. Claro, lei e evangelho, mas depois da graça, depois que nós estamos cheios da graça, fomos inundados do amor incomensurável de Deus, do amor infinito, perfeito de Deus que morreu, de Cristo que morreu na cruz por mim, e que entregou tudo por mim, e que fez tudo por mim, e que me dá a salvação, mesmo eu não merecendo, e mesmo muitas vezes eu recusando, mesmo eu criando empecilhos, Deus mesmo assim vem até mim de novo, e sempre de novo me recebe de braços abertos. Depois dessa pregação da graça de Deus, o sermão deveria terminar. Tá. E agora? E agora? O que eu vou fazer? Qual é a direção que eu vou tomar? Beleza, sei que sou salvo, mas tá tranquilo então. Na verdade, nós deveríamos fazer isso. Deveríamos dizer para o nosso povo, ó, gente, é assim que é o caminho de Deus. Essas são as orientações de Deus. Esses são os conselhos de Deus. Na vida entre pais e filhos, na vida entre irmãos, em relação à inveja, em relação à violência, em relação ao adultério, em relação à corrupção, em relação a mentiras, a fofocas, em relação à cobiça, em relação também à palavra de Deus, lá no terceiro mandamento. Enfim, para que as pessoas, então, tá, beleza, eu sei que sou salvo, agora como uma resposta a esta fé,
uma resposta a uma resposta de fé a este amor que nos foi implantado, colocado em nós pela pregação da graça de Deus. Agora, o que nós vamos fazer? Aonde está a nossa ação? Para que caminho nós vamos trilhar? Vamos ficar só aqui na graça? Veja, o que nos salva é a graça. O que nos torna filhos de Deus é a graça. O que nos faz sermos aceitos por Deus é a fé em Cristo Jesus. Não há outra maneira. Mas essa aceitação nos torna tão livres, nos sentimos tão amados, perdoados. Nós olhamos para todas as nossas imperfeições, então vemos que Cristo realmente perdoou tudo. E agora, o que eu vou fazer? Então entra a lei no terceiro uso. A lei de levar adiante a salvação, que também é parte da minha missão. E eu coloco ali, por favor, pastor, o próximo versículo, que é de 1 João, capítulo 2, 1 e 2. Ali o apóstolo João escreve com muita categoria, escreve com muita propriedade, com algo maravilhoso. Ele diz: filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. Aqui está na linguagem de hoje. Veja, ele escreve antes, nos versículos anteriores, no capítulo 1, no final do capítulo 1, que Deus é luz, e que nós devemos andar na luz, e que o sangue de Jesus perdoa todos os pecados. E ali também está colocado que se a gente diz que não tem pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. E aí entra o capítulo 2, é esse texto aqui: meus filhinhos, escrevo isto para que vocês não pequem. Então, qual é o desafio cristão? Esse é o nosso desafio. Lei no terceiro uso. A orientação cristã correta. Escrevo isso para que a gente lute contra o pecado. Para que a gente realmente tenha uma consciência e trabalhe com inteligência os nossos dons, o nosso tempo, nossas capacidades, os nossos recursos, para que a gente não caia em pecado, ou, enfim, para que a gente tente ao máximo evitar. Só que o versículo bíblico, ainda bem que ele não termina aqui. Ele diz, meus filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, e aí a linguagem de hoje, eu acho que ela fecha isso aqui tão brilhantemente, traz uma compreensão muito profunda. Lá na linguagem tradicional fala do propiciatório, a gente às vezes não entende muito bem, mas aqui fala, porém, se alguém pecar, você que está me ouvindo, se você pecar, a gente precisa lembrar, nós temos, continuando o versículo, nós temos Jesus Cristo, que faz, nota, que a palavra é faz, e não fez, mas é faz, porque a obra de Cristo, ela vale para mim, aqui, agora, em 2020, no meio da pandemia, vale para mim. E Jesus Cristo faz o que é correto. Ele nos defende, é nosso paráclito, o nosso advogado, ele nos defende diante do Pai. E agora, esse versículo 2 é o mais lindo. Olha, é um dos mais lindos. É por meio do próprio Cristo que os nossos pecados são perdoados. E agora, preste atenção nisso aqui. Não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Por isso, o sangue de Cristo é que nos liberta. O sangue de Cristo faz com que a gente, mesmo castigado pela lei, tenhamos esta luz. Porque apenas em Cristo nós temos o acesso à vida eterna. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Deus, ninguém vai ao céu a não ser por Cristo. Mas a lei está ali. Ali no início está a lei. Eu escrevo para que vocês não pequem. Então, esta é a grande tensão. Veja, eu tenho todos os meus pecados perdoados. Eu disse isso esses tempos num estudo, e aí a pessoa diz, pastor, então eu posso sair pecando aí, porque Cristo vai perdoar tudo. Eu disse, não. Veja, é um conjunto, é a minha força, o meu esforço de tentar não pecar. É a minha vida cristã, de lutar contra os nossos maiores inimigos. Lutero, lá na explicação do Pai Nosso, ele diz que os nossos maiores inimigos são o diabo, o mundo e a nossa carne. Ou seja, Satanás tenta o tempo todo nos derrubar da fé. O mundo à nossa volta tenta o tempo todo nos derrubar da fé. E nós mesmos tentamos o tempo todo nos derrubar da fé. Olha só, se a gente não... E aí eu quero colocar isso não como um peso para nós, não como algo que agora eu tenho que cumprir.
Não, mais como orientação da nossa vida para que a gente realmente, então, algumas situações sejam evitadas. E está, sim, é também parte da nossa vida cristã o tentar, o lutar. Eu acho que Deus não está tão preocupado com o pecado, porque Ele já perdoou nossos pecados na cruz. Já fez isso, já está feito. Talvez Deus esteja mais preocupado com a nossa luta, porque Ele sabe que nós não vamos conseguir vencer em todas, mas em algumas situações a gente pode sim ter inteligência, pode sim ter sabedoria, e pode sim, não para orgulho, não para autossuficiência, não para me vangloriar, mas simplesmente por ser uma orientação de Deus. Eu não consigo cumprir os 10 mandamentos, então também... Não, não. Aqui se coloca bem claramente isso. E por isso, eu acho que também Lutero, lá no final, ele diz, Deus ameaça castigar. Então, veja, por isso que a frase, aquela que eu coloquei, que eu não sabia o autor, né? Veja, os 10 mandamentos, o cumprir os 10 mandamentos não nos leva para o céu. Mas desprezá-los pode sim nos levar ao inferno. Veja. Pastor, isso tudo que você colocou sobre a graça de Deus é realmente fantástico, né? Isso é muito transformador, é muito consolador para o nosso coração. A minha leitura que eu faço hoje é que, na verdade, os cristãos hoje, talvez tendo essa abundância de graça, eles estão deixando de lado o bom combate da fé. É de lutar contra as tentações do mundo. É de não aceitar a modernidade do século como se isso fosse da vontade de Deus. Ou que Deus tenha que se adaptar ao nosso século. Então eu percebo que, infelizmente, dentro de nossas congregações, a vida dos cristãos, eles lutam um pouco contra o pecado. Primeiro se faz para depois buscar uma solução. E é lamentável isso. A gente lamenta, e por isso que eu entendo que se nós encararmos esses 10 mandamentos como conselhos, você não vai sofrer. Vai por esse caminho. Essa mesma graça que me consola, que me fortalece, é a mesma graça que me motiva a dizer, eu não posso ir ali, porque ali eu vou pecar. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso sair, se em certo ambiente eu sei que eu vou pecar, eu não posso permanecer ali. Ou eu tenho que dar um outro jeito. Mas não me acomodar nessa graça. É isso que eu percebo, essa é minha leitura que eu faço hoje. E até tem uma questão que o Valdecir Miller coloca, que eu acho que é importante na pergunta dele. Ele disse assim, Jesus disse para a mulher apanhada em adultério, depois de perdoar, vai e não peques mais. E aí ele faz a pergunta, vá e não peques mais, é lei? Quer responder? Que brete, como diz aqui no Rio Grande. O pessoal costuma fazer colocar isso. Oi? Não, com toda tranquilidade, é lei no terceiro uso. Com toda tranquilidade, porque ela foi apanhada em adultério. As pedras estavam prontas para cair na cabeça dela. Ela estava realmente arrasada. Ela estava realmente no fim. Não havia outra solução. E então Jesus, ele ama as pessoas arrasadas. Ele perdoa as pessoas que não conseguem, por si próprios, às vezes, não conseguem nem se perdoar. E o perdão de Deus, ele é tão grande. E ele diz, nesse texto exatamente, Jesus está escrevendo no chão, né? E tem um estudioso que diz que o que Jesus estava escrevendo no chão eram os pecados das pessoas que estavam ali com as pedras nas mãos. Não sei se isso é ou não é, né? Mas é um estudioso aí
chegou nessa conclusão, não, isso não está na Bíblia, mas é algo a ser pensado, porque, de Eu fato, acho que muita gente já se perguntou o que que Jesus escreveu no chão, né? Mas então um dos pensadores diz isso, olha, ele estava ali escrevendo um por um dos pecados das pessoas que estavam ali. Quando terminou a conversa toda, daí as pedras caem no chão, as pessoas saem, e aí Jesus pergunta para a mulher, onde é que estão aqueles que te acusavam? Não estão mais, pois eu também não te condeno. E aí a frase, terceiro uso da lei, orientação, vai, não peques mais. Talvez a gente teria que terminar o sermão assim. Ó, pessoal, agora, amém. Vai e não peques mais. Ou, amém. Vá e lembra que a tua vida cristã é, sim, uma luta. Tá? Ela é um privilégio, porque nós já temos a salvação. Tá? Nós não estamos no céu ainda, mas nós já somos salvos. E aí vem aquela pergunta sobre a certeza da salvação. Por que eu posso ter a certeza da salvação? Porque Cristo me perdoou todos os meus pecados. E aí, no seminário, numa aula, um professor disse que Jesus, quando disse isto, que os pecados estão perdoados, os pecados estão perdoados. É isso mesmo. Os pecados estão perdoados. Os que você fez, os que você está fazendo, e aqueles que tu nem fez ainda. Cristo perdoa 100% da nossa vida, está tudo perdoado em Cristo. Mas veja, o fato de eu estar em Cristo sugere a luta, sugere, meus filhinhos, escrevo isso para que não pequem. Então, sugere a luta, sugere o embate. O apóstolo Paulo, bom combate da fé, vistam-se da armadura de Deus. Então, ali, veja, isso é constante na Bíblia, temos essas orientações para que a gente lute. A vida do cristão deve ser, sim, uma luta constante, o tempo todo, para que continue firme em Cristo, em Deus, em Jesus, na sua obra redentora, e para que também evite diversas situações onde que pode, sim, causar danos a si próprio, danos de todo tipo, em toda a ordem, também na vida daqueles que estão ao nosso redor. E aqui também quero continuar falando sobre um Deus zeloso, porque lá no texto bíblico, na conclusão do mandamento, ele diz, eu sou Deus zeloso. Em que sentido seria isso, um Deus zeloso? Quer dizer, é um Deus de cuidado, mas eu tenho essa Bíblia da Reforma, talvez alguém, vocês também tenha, essa Bíblia da Reforma aqui, nesse texto bíblico, na nota de rodapé, quando ali se coloca uma explicação sobre esse termo zeloso, eu achei muito interessante. Ali está colocado que o sentimento de Deus se descreve assim, um Deus ciumento. Eu achei isso aqui sensacional. Deus é um Deus ciumento. Por que ele é ciumento? Porque só ele quer ser Deus na nossa vida. Simples assim. É só ele que quer ser. Então, um Deus zeloso é um Deus de cuidado, é um Deus realmente que é um zelador por nós, é um cuidador por nós, mas, por outro lado, ampliando esse sentido, nós chegamos a essa palavra. É um Deus ciumento que não quer concorrência na sua vida. Me parece que lá nos profetas, não me recordo direito, me lembrei disso agora, acho que é o profeta Amós, se eu não me engano, onde que é o Amós, algum desses profetas menores, quando Deus diz para ele, vai lá e casa com uma prostituta. E ele diz, você está louco, eu não vou casar com a prostituta, ela vai me trair. Então Deus diz, pois é assim que o povo age comigo. Assim que é. Então Deus é um Deus zeloso, ele não gosta de ter concorrência. Ele quer estar no primeiro lugar na nossa vida, no sentido de adoração. Eu devo adorá-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, é o que Jesus diz, o mais importante, ame o Senhor seu Deus, com toda a mente, com toda a alma, com todas as forças, com tudo que sou, com tudo que tenho, assim como diz o hino das servas, né, com tudo que somos e temos. Então, é exatamente assim. Então, este Deus zeloso, ele está preocupado com isso. Ele, ao mesmo tempo, nos cuida, mas ele é ciumento, ele não
quer que haja uma concorrência ou algo mais importante do que ele na nossa vida. Então, quando ele diz, sou Deus zeloso, e aí, estas orientações de Deus, o fato dele ser zeloso, significa, ou aí nós vamos ao próximo passo, e entendemos que os 10 mandamentos fazem parte deste zelo, deste, entre aspas, ciúme de Deus. Por isso, devemos temer e amar a Deus, devemos devemos o tempo todo temer e amar, em todos os mandamentos. Então, esses mandamentos, eles são válidos para nós. E aí eu queria que colocasse ali o próximo texto, que é quando Jesus, no Sermão da Montanha, no texto de Mateus 5, 17 e 18, olha só o que Jesus diz. Até mesmo, né, pastor, essa questão de ser um Deus zeloso e que exige que o povo, na verdade, somente o adore, é até porque não tem outro Deus para adorar. E, de novo, quando nós olhamos para o mundo, não é o que o mundo quer. Nós facilmente encontramos frases como, não, mas tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus, não importa o nome que ele tenha, mas importa que ele leve a Deus. Então, de novo, nós temos que voltar ao primeiro mandamento. E aí faz sentido, de novo, a conclusão retornando para o primeiro mandamento. Nesse sentido aí, de trazer de novo aquela ideia. Não, Deus, ele é o único. Não há outro. Não temos nenhum outro Deus tão zeloso que cuida do seu povo, que vai atrás do seu povo, que conduz o seu povo de maneira tão amorosa como eu o faço. Não há outro. E aí a gente passa a compreender esse zelo de Deus pelo seu povo e essa obrigação no sentido de adorá-lo e servir somente a ele, né? Bom, o texto bíblico que eu coloco ali, então, como sugestão, é justamente dentro desta linha, de que, então, o amor de Deus, ou os mandamentos de Deus, vamos usar assim, permanecem até hoje, são válidos, mesmo que Cristo os tenha cumprido, mesmo que a gente não tenha, através do cumprimento dos mandamentos, não tenha a salvação, mas eles continuam valendo. E aí esse texto é muito claro aqui de Mateus 5, versículo 17 e 18, quando Jesus diz, eu não vim, isso aqui faz parte do Sermão da Montanha, logo depois das bem-aventuranças, ele introduz o ensinamento dos mandamentos, e Jesus, no Sermão da Montanha, ensina os mandamentos. Olha que interessante, se nós lermos todo o Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7, Jesus ensina ali os mandamentos. Primeiro vem as bem-aventuranças, como uma forma de introdução, e aí agora vem o ensinamento. E ele diz, não penseis que vim revogar a lei. Olha que interessante, não vim revogar a lei continua existindo. Ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir. No versículo 17 diz, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, veja que interessante, a lei de Deus, ela continua existindo. Então, hoje, se alguém não tem Jesus Cristo, no dia do julgamento, ele vai ser julgado com os 10 mandamentos, porque ele não conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Assim como eu não consigo, mas eu tenho Cristo, e Cristo os cumpriu por mim. E isto é evangelho. Isto é a graça de Deus. Só que eu preciso saber que a lei continua valendo, porque Jesus não veio para revogar, mas sim para cumprir. E cumpriu por mim, por ti. E é por isso que também lá no texto de Pedro, não me lembro agora exatamente em qual epístola, mas em Pedro, ele diz que o próprio Senhor Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz. Então, lá na cruz, Cristo cumpriu todos os mandamentos.
ele cumpriu, em nosso lugar. Então, se alguém falece, ou melhor, se alguém não tem Cristo, ele será julgado como o crivo dos 10 mandamentos. E aí, meu querido, a coisa complica, porque todos nós sabemos que somos imperfeitos. Mas, veja, Deus em Cristo, lá Cristo, então, o sangue vertido, o sangue inocente, nós usamos de forma tão bela na nossa liturgia, né, na liturgia 2, né, a santa, inocente e amarga paixão e morte de Cristo, né, e é isto que nos traz a salvação, nos traz, enfim, a vida eterna. E aí eu quero ampliar um pouquinho mais, né? Aqui Jesus diz: eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir. E aí vamos de novo à lei no terceiro uso. Pode colocar o próximo slide, que é o Mateus 5:48. Nesse mesmo capítulo, ao final desta conversa, ao final do capítulo 5, não é o final do sermão, mas no final desse capítulo, agora começa o capítulo 6, mas no versículo 48 diz: portanto, logo depois que ele fala, que eu não vim para revogar a lei, mas para cumprir, então logo depois ele diz isso aqui, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Olha, estamos perdidos, estamos lascados, estamos, como diz a gíria, frito em pouca banha, em maus lençóis, porque nós não somos perfeitos, não somos, ninguém de nós é. E Jesus diz: sejam perfeitos. Então, veja, aqui faz parte da lei no terceiro uso, para que a gente tenha isso como norma de vida, como um estilo de vida. Não de forma hipócrita, egoísta, orgulhosa: olha, eu obedeço os mandamentos, olhe para mim como eu sou santinho. Não, mas como um estilo de vida, onde que o cristão vai observando os mandamentos sem ter que deixei ligeiro aqui olhar no catecismo para ver o mandamento. Não, os mandamentos estão dentro de nós, foram ensinados para nós. E eu espero que em todas as congregações isso aconteça, né? E também é compromisso dos pais, dos pastores, dos padrinhos, que aquela criança ou aquele jovem cresça aprendendo o Evangelho, aprendendo também os mandamentos, e assim conduz a sua vida dentro de um limite em diversas situações na sua vida. Por exemplo, o filho chega em casa com um lápis que não é seu. Então, o pai deveria dizer: olha, meu filho, você vai lá devolver esse lápis aí para o dono. Se tu não sabe quem é, entrega para a prof. Coisinhas assim. Veja, eu sei, mas que bom que ele achou um lápis, eu não preciso comprar um lápis para ele. Então, veja só, sejam perfeitos. São coisas que estão, sim, em alguns casos, ao nosso alcance. Até claro, mesmo, né, pastor, quando nós falamos em luta contra o pecado, nós sabemos que, isso faz parte de um coração humilde, de um coração consagrado ao Senhor, que nós sabemos que nós não vamos ser honestos por nossa causa, para que as pessoas nos vejam. Mas é interessante nós observarmos que o nosso testemunho de fé, a nossa vida consagrada a Deus, faz com que as pessoas enxerguem Cristo ali. Por isso, nós não somos melhores do que as pessoas que não acreditam. Nós somos diferentes, porque as pessoas percebem essa diferença. Quem devolveria um lápis? Quem faria o filho levar o lápis de volta? Por que razão faria isso? Claro que o pai simplesmente ia dizer: não preciso gastar, né? Mas, na verdade, é porque os 10 mandamentos, eles também refletem Cristo. Não no sentido de nós sermos tão perfeitos de não pecarmos, mas de nós estarmos lutando contra o pecado e de saber que nós somos perdoados e que Deus, ele não vai olhar para nós pela sua lei, mas ele vai olhar para nós e ele vai enxergar Cristo em nós. Nós estamos revestidos de Cristo. Isso é algo realmente muito transformador e que me faz também
querer lutar contra o pecado no dia a dia, né? Desculpa, te interrompi aí. Não, de forma nenhuma. Isso aqui é um bate-bola, é uma conversa, né, a respeito desse tema aí. E aí eu queria tornar um pouquinho mais profunda essa reflexão sobre a relação de Jesus com a lei de Deus, com os mandamentos, com essas palavras, orientações. E aí eu queria, pode colocar ali o próximo slide, que é o João 13, 34. Ali é na mesa da Santa Ceia, são as últimas instruções de Jesus para os discípulos, e ele diz, eu vos dou um novo mandamento. Quer dizer, peraí, mas Jesus deu um novo mandamento, então os outros mandamentos não valem mais, nos deu um novo mandamento. Podemos, numa leitura rasa, talvez chegar nessa conclusão, mas não é verdadeira. Olha o que está escrito. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Então, veja, lei no terceiro uso, orientação para a vida, o amor. Amar, assim como Deus nos amou. Mas como Deus nos amou? Como Cristo nos amou? Primeira coisa, ele nos amou cumprindo a lei de Deus. E ele diz assim, ó, assim vocês amem os outros. Lei no terceiro uso. É um novo mandamento, que nós amemos acima de tudo. Não mais como regrinhas, um monte de regras, mas que a gente ame. Porque quem ama, de verdade, de fato, não faz o mal ao próximo. E aí a palavra próximo também há alguma interpretação a ser feita, né? Muitas vezes as pessoas pensam que o próximo é o pobre necessitado. Não, na parábola do bom samaritano, o próximo é o cara que ajudou. Ele é o próximo. Então, amar o próximo, podemos ter esta visão de que amar ao próximo, amar o outro, é amar aqueles que também nos amam, é amar aqueles que nos ajudam. Mas é amar a todos. Amem os outros. Como Cristo nos amou. E ele nos amou, primeiramente, cumprindo a lei e sendo castigado porque nós não cumprimos a lei. Ele, além de cumprir a lei, ele ainda sofreu o castigo pela nossa desobediência à lei. Então, isso é um evangelho muito grande, certo? Então, veja, e aí, com este evangelho, nós somos estimulados, somos orientados, somos animados a viver cada dia com estas 10 regras da felicidade, com essas 10 orientações para que tenhamos uma vida em paz, uma vida talvez organizada, talvez não, enfim, e observando estas regras todas, mas sabendo que quando tropeçarmos, temos Jesus, que nos salva e que nos transmite o seu amor e faz com que a gente seja filho dele através da sua morte na cruz. E por isso nós sempre lembramos que o desejo de Deus, qual é o desejo de Deus? A nossa salvação. Em diversos lugares na Bíblia Deus fala isso. Eu não tenho prazer na morte de um pecador. Antes quero que se converta, antes quero que seja convertido, antes quero que mude de vida, antes quero que lute contra o pecado, antes quero que olhe para Cristo e tenha nele a redenção, uma fonte inesgotável de amor, uma fonte radiante de luz para o nosso caminho, para a nossa vida. Então, é maravilhoso a gente refletir sobre essas coisas, porque isso nos tira o peso de nós. Jesus diz, todos os teus pecados estão perdoados, agora vai e viva. Orientado pela sua palavra. Vai e não peques mais. Vai e viva, alegre, feliz com todos aqueles que estão ao seu redor, num bom relacionamento e também com um relacionamento com Deus. E quando eu coloco ele em primeiro lugar na minha vida, quando eu, no segundo mandamento, zelo pelo seu nome, pelo bom nome de Deus, quando eu, no terceiro mandamento, dou um grande valor para a pregação, para a palavra de Deus, e tiro um tempo para isso no meu dia de descanso, por exemplo. Então, é o meu relacionamento para com Deus, mas faz parte da minha luta.
A minha luta, dentro da minha luta, vai dizer, fica na cama, não vai na igreja. Está muito cedo, ou muito frio, ou muito quente, não vá. Então eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que dizer, não, peraí, o que eu estou fazendo? Deus fez tudo por mim. Então eu tenho que me dar conta. E aí entra o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo faz a ficha cair. Diz, olha, agora eu... Ah, isso mesmo, legal, vamos seguir a nossa vida cristã. Bom, nós estamos nos estendendo aqui, e tem a última, já estamos chegando ao final, e tem uma pergunta que sempre me fazem, quando nós estudamos a conclusão, é a seguinte, o que seria este visitar a iniquidade? Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Quer dizer que Deus vai castigar o pecado que os pais cometeram na vida dos filhos. Pois é, de novo, numa leitura rasa, nós chegamos a isso. Mas a gente precisa sempre lembrar que Deus castigou já o pecado em Cristo, certo? E quando Deus diz que visita a iniquidade, talvez possa se dizer que Deus está de olho, ou Deus está vendo, ou Deus, a visita é a presença de Deus, ou Deus dá chances, oportunidades. O visitar sempre propõe, por exemplo, assim, eu vou fazer uma visita para você, então você vai estar em tal lugar. Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos, é porque a iniquidade já está lá. Deus vai olhar, Deus vai visitar e vai ver que a iniquidade que os pais faziam já está no filho, ou estão nos filhos, ou já estão nos netos. Sim, né? E me parece que aqui tem uma questão muito importante, né? E a gente tem, de vez em quando, isso também entra em algumas reflexões que a gente faz em estudos bíblicos, que nessa questão de pais para com filhos, é que realmente a conduta do pai, o filho não vai fazer o que o pai diz, vai fazer o que o pai faz. Então, o pai como um exemplo, o pai, a mãe, enfim, os responsáveis, né? E aí, a próxima geração, os filhos, no caso, eles vão copiar ou vão viver de acordo com aquilo que o pai viveu, e assim sucessivamente. Agora, quando nós temos uma família, um pai onde a fé não é cultivada, então a próxima geração, a fé vai ser menos ainda cultivada, e na seguinte, menos ainda, e assim vai terminando. Então, terceira e quarta geração. Poderíamos dar essa interpretação. E aí são ciclos. Veja, tem um pai que pratica violência, possivelmente os filhos serão violentos. Se um pai é muito ausente na igreja, a gente vê isso nitidamente. Se tem um pai que não está presente na igreja, os filhos dificilmente estarão presentes. Pode ser que aconteça. Pode ser que haja uma reviravolta, pode ser que esse ciclo seja quebrado, né? Esses ciclos enfim, sejam quebrados, e então o filho diz, não, peraí, mas eu preciso ir na igreja, eu preciso... Mas o que normalmente acontece é que justamente os filhos, então, estão, entre aspas, sofrendo, ou melhor, recebendo a consequência do que os pais fazem. Eles participam da consequência. E eles, por consequência, para com os seus filhos, no caso, os netos. Então, quando fala terceira ou quarta geração, eu estou falando isso por mim agora aqui, eu entendo assim, que quando há uma iniquidade, e quando essa iniquidade é perpetuada na vida de uma pessoa, a próxima geração, ela tem essa tendência de seguir esta iniquidade. Mas isso não quer dizer que Deus não dê oportunidades, e o fato da visita de Deus na iniquidade, ou significa Deus está de portas abertas. Ele abre os seus braços, ele dá oportunidades, está pronto para receber de volta, está pronto para isso. E ele visita a iniquidade dos pais dos filhos, terceira e quarta geração. E aí ele continua, mas faço misericórdia até 1000 gerações, na linguagem de hoje traduz como milhares de gerações. O termo 1000
na Bíblia, alguns interpretam ele como um número infinito, incontável, um número sem contagem, imensurável. Então, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. Então, veja, quando tem um pai, uma mãe, uma família onde a piedade, a fé e os princípios cristãos estão em prática, o filho, pode ser que ele se desvie também, mas, na maioria das vezes, ele segue o caminho dos pais. Assim como aquele pai que é violento, também tem o ciclo, assim o ciclo da graça e do amor de Deus, ele também se perpetua. E aí entra a misericórdia de Deus, que faz com que, mesmo que aquelas pessoas ali que estão na fé pequem, mas a misericórdia está ali, a graça de Deus está plantada, a graça de Deus é vivida, a graça de Deus está constantemente sendo usufruída na vida das pessoas. E isso se reflete na resposta que damos a Deus através das orientações e conselhos que estão nos 10 mandamentos. Nossa, fomos longe aí, né? Foi longe. Mas é isso. Mas eu até queria comentar um pouquinho a questão do visitar, né? Me fez lembrar de Jesus quando ele chegou em Jerusalém, olhou para a cidade e chorou. E falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos quantos te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir-vos, né, como a galinha junta seus pintinhos embaixo das minhas asas, e vós não o quisestes. Quer dizer, Deus visitou aquele povo nos profetas, e todos eles foram apedrejados, foram mortos, né? Essa é a visita de Deus. Deus, ele permite que o povo, mesmo nessa sequência de gerações em gerações, que continua sendo pecadora contra Deus, ele sempre estende a sua graça, a sua misericórdia, né? Ele sempre dá uma nova oportunidade de arrependimento. E isso é realmente essa misericórdia até 1000 gerações que eu entendo de Deus. Né? Que Deus, ele faz misericórdia, ele sempre manda alguém lá para pregar o evangelho para que haja arrependimento também. Né? E também, falando nisso, nós precisamos colocar bem claro que, veja, se trata de consequências e não do castigo em si de Deus, certo? Lá no juízo final. Porque, coloca ali o próximo texto bíblico de Ezequiel, nós já vamos entender isso. O texto de Ezequiel 18, 20, lá diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, e a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade dos perversos cairá sobre este. Do perverso cairá sobre este. Então, veja, porque o meu pai cometeu um erro, agora eu vou ter que pagar pelo erro do meu pai. Não, isso não. O que acontece é que as consequências de um pai que comete algum pecado vão cair sobre a geração. Veja, um pai que é violento, que bate na mãe, e enfim, diversos problemas, os filhos, eles não vão ser castigados não vão receber castigo por esse pecado, mas eles vão sofrer sim as consequências disso. E talvez eles repliquem isso para frente, quando eles um dia forem pais. Então veja, sim, quando Deus diz que ele visita a iniquidade, Deus quer quebrar esse ciclo. Ele quer quebrar essa maldade. Por exemplo, lá no meio do morro, ou lá numa favela, onde há muito, muito crime, uma criança cresce vendo crimes acontecer. O que ela vai ser? Possivelmente, vai ter muitos problemas, e vai ser também porque ela cresceu vendo isso ali, um criminoso. Talvez se eu ou você tivéssemos crescido dentro de uma realidade assim, talvez a gente também seria criminoso, certo? Porque é um ciclo. Agora, como talvez, eu estou supondo aqui, né? Mas, por exemplo, na minha família, é uma família cristã, e a misericórdia de Deus está sobre meus pais, e por eles crerem em Cristo, passaram esta fé para mim, e hoje a misericórdia de Deus está também sobre mim, e eu vou repassar essa fé para meu filho, para minha filha,
E ela sucessivamente, e assim por incontáveis gerações, a fé vai sendo perpetuada e a vivência cristã vai sendo levada adiante de geração em geração, e aí, 1000 gerações, a misericórdia de Deus estará presente, certo? Por causa da fé em Cristo, por causa da graça de Deus em nós. Então, estamos aí bastante avançados já, né? Estamos chegando na conclusão da conclusão dos mandamentos. Legal, né? Bacana. É isso aí. Eu quero aí, então, encerrar essa participação. Nós poderíamos aí falar muito, eu não sei se vai ter perguntas depois, enfim. Tem eu mais quero... slides? Tem mais slides? Acho que não, acho que esse é, acho que é o tem... último, esse daí. Não, não, tem mais um, tem um aqui. Tem mais um aí. Isto. Sobre isso, né, sobre essa questão da visita de Deus, tem um livro que é A Ética de Cada Dia, deixa eu achar. Não sei se o senhor já leu esse livro, ou alguém possa ter aí, né? A Ética de Cada Dia, ele é do Martin Carlos Ward, e esse livro, A Ética de Cada Dia, ele trabalha, faz uma conexão entre as petições do Pai Nosso e os 10 mandamentos. Então, cada uma das petições, ele faz um link com os 10 mandamentos, e lá, quando ele fala da conclusão, no final do livro, lá na página 209, ele diz, ele escreve o seguinte: ele visita, e aí coloca a palavra visita, a maldade e castiga várias gerações, pois o mal causado pelos pais pode continuar a ser repetido por gerações. Então, é exatamente isso que nós falamos agora há pouco, né? Que o mal, ele se repete de geração em geração, e isto de uma forma hereditária, justamente por questões de exemplos, né? Mas ele faz ternura e tem misericórdia em 1000 gerações, então, quando há essa questão da fé aí. Eu acho que esse aí é o último, esse é só, na verdade, complementando, então, aquilo que a gente falou agora há pouco, mas é um ótimo livro. Se alguém quiser adquirir, ler, eu não sei se na Concórdia deve ter este livro aí, né? A Ética de Cada Dia, ele é sensacional, bastante prático para a nossa vida e nos ajuda muito em nossa vida cotidiana, certo? Muito bem, Bacana. Vamos à conclusão, então. Bacana. Fica à vontade aí, eu desconectei aí agora teu arquivo, qualquer coisa eu conecto de volta. Ok, sem problemas. Então, quero terminar dizendo o seguinte, que por mais pecadores que nós nos sintamos e por mais problemas que a gente tenha na vida, sempre há a graça de Deus. Sempre vai haver perdão. E, às vezes, nós temos dificuldades de aceitar o perdão. Às vezes, nós temos problemas com isso. A gente gosta de carregar culpas, a gente gosta de carregar mágoas, parece que isso faz parte do nosso eu, mas em Cristo nós temos misericórdia. E por gerações e mais gerações e mais gerações. Então, que cada um de nós, e que todos nós, sempre lembremos, e tenhamos isso bem claro em nós, de jamais rejeitar o perdão de Deus, jamais rejeitar a graça de Deus. E, para terminar, então, eu quero contar uma pequena história. É uma ilustração, e não sei se aconteceu ou não, mas conta-se que lá no faroeste norte-americano, então, na época dos bang-bangs, né, então havia um criminoso, e esse criminoso finalmente foi preso pelos crimes que ele cometeu, muitas mortes, assalto a banco, e a condenação dele foi justamente foi condenado a morrer na forca, a ser enforcado. E, enquanto foi se aproximando o dia de ele ser morto, a população da cidade viu que ele tinha uma mulher e um filho, um filhinho, e ficaram com tanta pena daquela situação, e muitas pessoas escreveram cartas para o governador daquela região para que libertasse aquele criminoso, para que desse uma nova chance para ele poder recomeçar a sua vida. Então,
diante de muito clamor, então o governador decidiu, então, dar o perdão para aquele homem. Mas ele não falou para ninguém. Ele, governador, ele se vestiu de pastor, usou uma clerical, e pegou uma Bíblia e colocou a carta do perdão dentro da Bíblia e foi fazer uma visita lá para esse criminoso na cela. E aí, quando esse governador, que agora se vestiu, estava se passando por pastor, chegou e disse, eu vim aqui te dar uma boa notícia. Daí o criminoso disse, não quero saber, pode ir embora, essa coisa aí de Deus, de igreja, eu não quero saber, pode ir embora, mandou embora. E o governador, continuou dizendo, mas eu tenho uma boa notícia para ti, eu quero te trazer uma boa notícia, tu não vai se arrepender. E ele disse, não quero escutar, não quero ver, vá embora. Então o governador saiu, foi embora e levou embora a carta de perdão. E quando o governador saiu, então o carcereiro disse para ele, você está maluco, você não sabe quem era essa pessoa. Era o governador. E dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão. E você recusou o perdão. Então, no dia ele foi para a forca, no dia em que ele foi, então, executado, antes dele ser executado, foi-lhe dada a palavra, a sua última palavra, e a frase que ele diz é muito importante. Ele diz assim, eu vou morrer, não por causa do crime que cometi, dos crimes que cometi, mas por causa do perdão que recusei. E isto realmente vale para nós. Cada vez que a gente recusa o perdão de Deus, nós temos um problema. Deus sempre está bondoso conosco, e às vezes ele vem vestido de pastor, e quer nos trazer a boa notícia. E às vezes as pessoas não querem ouvir o perdão de Deus. Não querem ouvir da graça de Deus. Então, isso vale de ensinamento para nós. Que a gente sempre, e de novo, mas eu já escutei sobre a ovelha perdida, mas vá ouvir de novo. Eu já escutei sobre o filho pródigo, mas vá ouvir de novo. Eu já sei os 10 mandamentos de cor, mas vá de novo. Vá de novo. Renove o teu ensinamento, renove o teu conhecimento. Vá de novo. E use isso na sua vida. Pense nisso, pratique isso. Use isso no cotidiano, na sua vida, o tempo todo. Pois bem, é isso. Bacana. Muito bem ilustrativa a história, né? E nos faz pensar demais, né? Deus, ele vem todos os dias nos oferecer o perdão. Nós, muitas vezes, não acolhemos o perdão de Deus. Esse é um dos problemas. Às vezes, nós somos juízes de nós mesmos. Nós queremos nos condenar, sendo que Deus está querendo nos perdoar. Eu digo que nós queremos nos condenar quando nós confessamos os nossos pecados e, ao mesmo tempo, quando o pastor anuncia o perdão, ou senão as próprias palavras de Deus, que tanto nós conhecemos de cor, elas não tocam mais o nosso coração, e o que nós achamos que nosso pecado não tem perdão. E aí nós caímos no grande erro, muitas vezes, de negar esse perdão de Deus. Então nós precisamos também acolher o perdão de Deus na nossa vida, para que a gente tenha força, de fato, para sair e testemunhar e levar esse evangelho para tantas outras pessoas que estão com a lei diante dos olhos, mas que precisam agora também ver e ouvir o doce evangelho de Jesus Cristo, né? Que Deus assim nos guarde. Pastor, eu gostaria de fazer uma oração, podemos fazê-lo? Sim, claro. Senhor, obrigado pelas tuas palavras, pelos teus mandamentos, pelas tuas orientações, pelos teus conselhos, que são conselhos que vêm de um coração cheio de amor.
de um coração que brota o verdadeiro amor para com o seu povo. Um amor que se tornou carne e veio habitar entre nós em Jesus Cristo. E Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, ele cumpriu a lei perfeitamente. E hoje, pela tua graça, pela tua misericórdia, recebemos a fé pelo Espírito Santo nesse Jesus. Te agradecemos porque com esta fé nós somos revestidos do Senhor. E nós podemos, dia após dia, continuar a nossa luta, sabendo que o Senhor vai estar conosco. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma guarde as tuas palavras na nossa vida. E que assim, movidos pela tua graça, movidos por esta fé salvadora, nós também procuremos viver dentro da tua santa vontade. Pedimos humildemente perdão por todos os nossos pecados e nos deitamos, Senhor. Nos deitamos nos teus braços amorosos e acolhemos o teu perdão. Em nome de Jesus, nós queremos colocar a nossa vida, a vida dos pastores, a vida do pastor Eliseu, juntamente com toda a sua paróquia, a paróquia aqui de Cacoal, a paróquia de todos os irmãos que estão participando. Colocamos todos os lares aos teus cuidados, tanto das pessoas que estão participando conosco, como aqueles que estão também sendo testemunhas do teu amor e da tua graça. Continue, Senhor, motivando e fortalecendo o teu povo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pastor, fique à vontade aí para fazer tuas considerações finais, então, para nós nos despedirmos dos nossos irmãos. Muito bem, eu quero então agradecer a essa oportunidade, é uma grande honra nós recebermos este convite da vossa parte, e me sinto muito lisonjeado por poder participar aí hoje com vocês aí através desse estudo bíblico. Eu agradeço a todos que acompanharam, e espero que tudo que foi dito aqui sirva de alguma ajuda, alguma orientação em algum aspecto da vida, e para que tenha uma vida cada vez melhor. Quero também agradecer ao nosso pessoal aqui da nossa paróquia por estarem também conectados, e, enfim, que Deus ilumine a todos nós e nos guarde sempre no seu caminho. Nós aqui na nossa paróquia vamos ter nossos cultos, só para mim dar o aviso dos cultos aí, esse final de semana, para o nosso pessoal aqui em Giruá. Teremos o culto no sábado à tarde, às 15 horas, e no domingo de manhã, às 9 horas. Não precisa fazer inscrição, mas todos os protocolos de segurança precisam ser obedecidos, né, orientações, para que possamos, então, realizar nossos cultos com segurança. Só esse recadinho aí para o nosso pessoal. Tá? Não tenho como mencionar todo mundo aí hoje, né? Sempre faço isso, mando um abraço para todos, mas desde já agradeço aí. Não dá para nem mencionar todos os nomes aí, mas eu quero aqui de todo o coração agradecer a cada um de vocês que participou aí, tá? Vocês que participaram, estiveram sempre presentes conosco. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que ficou de repente do estudo, podem fazer aí no grupo, aí no chat do Face da Concórdia, tá? Tem também, quem quiser acompanhar as outras lives, está lá, tanto no Face como no meu canal do YouTube. Também fiquem à vontade lá para se inscreverem, se assim desejarem fazê-lo, tá? Bem à vontade mesmo. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Pastor, meu agradecimento de todo o coração, foi muito bacana. Foi aquilo que até a gente havia comentado antes. Todas as vezes que nós estudamos, nós temos a oportunidade de olhar com um olhar diferente. E foi muito bacana, foi muito legal esse momento contigo aí. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre você, sobre sua família, sobre o teu ministério, e que louvado seja o nome do Senhor através dos teus dons aí também, tá? Um forte abraço ao Senhor e à sua família aí.
E a todos vocês aí que estão participando conosco, tá? Sábado à noite nós temos aí o nosso culto online, às 19h30, horário aqui de Rondônia. Um grande beijo no coração de todos vocês, um forte abraço e continuem firmes no caminho do Senhor, porque Deus nos ama de maneira maravilhosa. Até a próxima.